Vambora, para terminar isso daqui e eu poder descansar por 1 hora, vambora fazer história. Conhecimento científico e iluminismo. Quem quiser acompanhar aí pelo livro, páginas 180. Ah, ah, blá blá blá, vários pensadores que vieram ali com o pensamento do iluminismo. Do iluminismo é foda, né? Vários pensadores que vieram com o pensamento do Renascimento vão ser aqueles que vão originar o, o iluminismo. Oh my God. Bem, eles vão estar voltando do Renascimento científico, ou seja, de todo aquele caos que a gente estudou anteriormente, e vão estar tentando melhorar ainda mais o que tinha sido feito durante o Renascimento. Eles vão tentar melhorar isso durante o Iluminismo. A gente vai ter avanços é, científicos na área ali, marítima das navegações, para melhorar ainda mais a exploração. Avanços matemáticos e astronômicos. Tudo isso aí agora no novo período, no Iluminismo, que vai estar melhorando tudo aquilo que foi criado durante a Idade Média. Oh my God. Ah, aqui cita alguns filósofos e estudiosos: Francis Bacon, Isaac Newton e René Descartes. Eles foram alguns dos principais caras, dos principais estudiosos, pensadores, matemáticos, físicos e tudo mais, que reformaram, que mudaram, que melhoraram a forma que a ciência era praticada. É aquele papo que a gente, inclusive, estava vendo em filosofia. O pessoal agora da ciência estava querendo é, testar as coisas, bolar hipóteses e comprovar essas hipóteses por experiências, por testes. E para esse pessoal da época não bastava só você ir lá, fazer um experimento, ver sua casa explodir. Você tinha que divulgar isso. Não adiantaria de nada você ter o conhecimento científico, testar, comprovar, mas esse conhecimento está limitado só a você. Então, o pessoal dessa época tinha o grande objetivo de repassar isso para as outras pessoas. Francis Bacon era um político e filósofo inglês. Ele escreveu diversas obras e ele defendia por meio da racionalidade, ou seja, por meio da razão, por meio de um pensamento lógico, podemos dizer assim. Ele defendeu por meio dessa racionalidade é, a ciência. Ele defendeu a ciência dos ataques que os teólogos religiosos e políticos realizavam contra a ciência. E aí você questiona, por que você falou teólogos religiosos? Se você é teólogo, você é religioso. Acontece que uma parte considerável desses estudiosos eram religiosos. A diferença é que eles tentavam trazer a verdade, podemos dizer assim, a racionalidade própria. E os teólogos que eram muito religiosos, muito fissurados, eram, podemos dizer assim, me fugiu a palavra, mas ah, bem ligados, bem fissurados na religião, não aceitavam isso, né? Então ele foi exatamente fanático. Muito obrigado pela lembrança. Os fanáticos não aceitavam isso muito bem. Então, a maioria desses estudiosos, desses é, pensadores, principalmente os filósofos, eles e sociólogos também, né? Eles eram bem criticados e perseguidos. E aí Bacon afirmava que o aprendizado deveria ser contínuo. Ele acreditava, ele pensava que você, como ser humano, poderia adquirir todo o conhecimento que fosse possível. Durante sua vida, você poderia estar sempre aprendendo, entendendo algo novo, apresentando um avanço no seu saber.
que ele pensava que era ilimitado, você podia aprender tudo e que tudo que você aprendia iria colaborar para o seu próximo aprendizado. Isaac Newton nasceu na Inglaterra, foi um físico e matemático, coisa que a gente já sabe, né? Leis de Newton e tudo mais. Ele procurou explicar o mundo natural com base em um funcionamento mecânico, ou seja, por leis, por princípios, por coisas que se aplicariam a praticamente tudo que a gente conhece. Então, as leis de Newton é parte desse processo dele de compreender o funcionamento mecânico. Ele estabeleceu leis matemáticas para o movimento e para a inércia e fórmulas para explicar a gravidade, além de explorar prismas e telescópios. Então, ele também, de certo modo, você pode dizer que ele foi um astrônomo, né? Também pode dizer aqui que ele estudou um pouco as ondas eletromagnéticas e tudo mais. Também temos René Descartes, que é um matemático e filósofo. Ele afirmava que se devia duvidar de todas as certezas preconcebidas. Então você deveria duvidar de tudo que você acredita, tudo aquilo que você sempre pensou desde que você nasceu, né? E você deveria confiar apenas na experiência e no conhecimento verificável. Então a gente volta lá para a filosofia. Acreditar naquilo que você consegue testar, que você consegue ver e comprovar, né? Ele procurou desenvolver um método em que usava matemática para construir conhecimento. Então, ele iria usar a lógica, a matemática, a sua racionalidade para construir o conhecimento, para criar novos pensamentos. O raciocínio matemático dele visava a lógica, a ordem e deduções, ou seja, sobreposto. É... Ele é o cara daquela frase famosa: penso, logo existe. Que novamente o Sérgio critica pra caramba, né? Porque, olha, pô, então uma pedra que não pensa não existe. Hum, hum. Enfim, ao afirmar que as pessoas deviam se guiar por uma dúvida metódica e constante, Descartes enfrentou a hostilidade de vários grupos. Então, basicamente, como ele dizia que as pessoas sempre deveriam duvidar, que elas deviam entender e aprender as coisas pela experimentação e teste, ele deixou muita gente irritada. Grupos de estudiosos, a igreja, pessoal da teoria de conspiração, tudo mais. E aí acreditava-se que só a razão, só o conhecimento, só o teste e a aplicação e verificação prática das coisas provariam algo ser verdade ou não. Com isso, eles pensavam que se isso se consolidasse, esse sistema de testes e prova real se consolidasse, o pensamento religioso fanático, o religioso dogmático, o cara que acredita de olho fechado na igreja, seria combatido e deixaria de existir. Eles não queriam acabar com a religião. Eles queriam que as pessoas parassem de acreditar cegamente. Tipo assim, o cara levanta lá e diz: olha só, se você não me pagar esse dízimo, você vai pro inferno. Ele queria que as pessoas fossem mais racionais e pensassem: pô, não tem sentido eu pagar um dízimo e ir pro céu. Tem algo de errado. Ele não queria acabar com a religião, ele queria a lógica para as pessoas. E aí eles ficaram conhecidos como iluministas. É claro que teve aqueles que, tipo assim, queriam acabar com a religião e tudo mais. Mas em geral os caras só queriam passar a razão, né? Iluministas. Os pensadores iluministas criticavam vários aspectos da ordem vigente, ou seja, eles criticavam a situação atual que o país, a sociedade, o mundo se encontrava.
Na política, o principal alvo era o absolutismo monárquico. Então, eles estavam tentando criticar o rei com seus infinitos poderes e blá blá blá. Para John Locke e Rousseau, o poder de governar não tinha origem em Deus, mas em um pacto entre governante e governados, com direitos e deveres para ambas as partes. Então, para John Locke e Rousseau, ah, Deus não chegou ali e falou: Ei, você agora será o rei da França e irá fazer com que toda a população passe fome. Não! Para Locke e Rousseau era algo mais lógico, mais racional. O cara tá lá porque alguém colocou ele. A população, o clero, a nobreza, a burguesia, alguém colocou aquele cara lá. Não foi Deus que, tipo, vai lá, meu filho, governa esse povo aí, faz isso daí e põe eles pra passar fome. Não. Foi alguém que colocou eles ali. E aí, todos deveriam ter direitos e deveres, tanto o governante como os governados. E aí, esse pacto foi chamado de contrato social entre o governante e os governados. E aí a gente chega nos primeiros contratualistas. Oh my god! Aqui, ó, os contratualistas. Tem um coraçãozinho aqui. Olha que lindo. Por meio desse pacto, chamado contrato social, estabelecia-se a ideia de que o governo era uma criação humana na qual o monarca recebia dos súditos o direito de governar. Então, se a população se revoltasse, o monarca perderia seu direito de governar, né? Seu poder, portanto, não era ilimitado nem irrestrito. Então, se o povo se descontentasse, se revoltasse, desse a louca no chapeuzinho, deu a louca no chapeuzinho, o governante perderia ali seu direito e seria deposto, né? No campo social, as críticas dos iluministas se direcionavam às desigualdades e aos privilégios. Então, na questão social, a crítica iluminista era tipo assim: e aí, João? Por que esse cara tem 10 milhões na conta? Por que esse cara vive num palácio gigante enquanto a população passa fome? Né? Eles serviam de base para a divisão estamental. Então, a crítica deles aos privilégios também serviria como um módulo para romper com essa divisão em estamentos, em que nobreza e clero eram isentos da maioria dos impostos e basicamente eram ricos, governavam, tinham todo o dinheiro, né? E monopolizavam os cargos mais importantes. Os iluministas defendiam a liberdade individual e a igualdade jurídica. Então, eles queriam que, perante a lei, todos fossem iguais. É o que está na Constituição, né? Que, tecnicamente, a gente sabe que não funciona muito bem. É a base da ideia de cidadania, que aí vai fazer com que, hoje, alguns séculos depois, a gente tenha uma matéria no colégio chamada Civismo e Cidadania. A gente tem que marchar e estudar. Olha só a sociedade. Olha que maravilha. Como princípios que deveriam nortear as sociedades. Então, essa ideia de liberdade e igualdade jurídica que levou ao pensamento de cidadania era o que devia nortear, deveria dar um rumo à população, à sociedade. Se opondo a essas superstições e ao pensamento religioso dogmático, fanático, e tentando adotar um princípio racional para entender o mundo, o pensamento iluminista vai mostrar e vai aumentar ainda mais o declínio e a influência da igreja, do clero e da nobreza também. Para os iluministas, não bastava produzir conhecimento com base na razão. Também era preciso divulgá-lo. É aquilo que eu falei. Não adianta nada você fazer um experimento, explodir sua casa, comprovar que está certo e não publicar. Você tinha que fazer com que todos tivessem acesso, né? Ou ao menos o objetivo era que todos tivessem acesso. E aí a gente tem aqui Denis Diderot e Jean Alembert. Eles basicamente organizaram a enciclopédia. A enciclopédia é provavelmente a criação
mais útil e impactante da sociedade. A enciclopédia, esses dois, Denis Diderot e Jean Alembert, eles juntaram dezenas, centenas de intelectuais e criaram a enciclopédia. Basicamente, a enciclopédia continha conhecimento de diversas áreas, conhecimentos esses que refutavam dogmas religiosos, que modificavam pensamentos pré-existentes, que melhoraram crenças que existiam lá atrás, no Renascimento. Basicamente, modificou e melhorou tudo, colocou tudo de um modo mais avançado e de modo que toda a população pudesse, de algum modo, em algum momento, ter acesso a isso e compreender. A enciclopédia, devido a todo o seu peso e influência naquele momento, foi censurada e foi incluída no Index. Basicamente, livros proibidos pela igreja. Porque, no momento, o alto clero, juntamente com a nobreza, seriam muito afetados se perdessem os privilégios. Então, censurar a enciclopédia foi um método de fazer com que as pessoas não focassem em remover esses privilégios e ignorar os dogmas e pensamentos já existentes, né? Mas aí o ponto é que a enciclopédia não era um único livro, né? Eram diversos livros, inúmeros, dezenas de livros tratando sobre os mais diversos tópicos. Página 182. Ah, não acaba, mano. Revolução Francesa. Foi um movimento que modificou as estruturas sociais e políticas e culturais da Europa. Basicamente, foi uma revolução para modificar a forma, a qualidade de vida das pessoas, o sistema político e todo o pensamento europeu. Ela se iniciou quando o terceiro estado, ou seja, os sans-culottes ou sem-culottes, que representava ali pequenos comerciantes, a baixa burguesia, artesãos e operários e assalariados, as classes mais baixas da sociedade, agricultores e burgueses da média e alta burguesia se uniram para contestar os privilégios da nobreza e do clero, né? Eles estavam sendo inspirados pelos ideais críticos iluministas e liberais, tentando de algum modo acabar com esses benefícios da nobreza, do clero e do próprio rei. Acabar com o absolutismo monárquico seria uma das coisas que viriam mais para frente na Revolução. Lançaram as bases da mudança nas formas de compreender a sociedade por meio da participação cidadã e do sentimento nacional. Antecedentes da Revolução. Toda revolução se inicia com alguma coisa. Toda revolução se inicia de algum problema ou de um conjunto de problemas que levaram a uma insatisfação e essa insatisfação teve uma fagulha que vai fazer com que, bum, todo o resto exploda. Os problemas, esse conjunto de coisas que vai levar essa fagulha o Estado absolutista com os grandes privilégios ao primeiro e segundo estamento, que levaram ali a uma grande insatisfação do povo, né? Isso daqui é uma das principais causas do povo, assim, principalmente da burguesia, né? Problemas econômicos no país, dívidas, sistema tributário ineficiente, não, tipo assim, cobravam impostos altíssimos e a qualidade ali, o reinvestimento dos impostos não existia. Caraca, tá parecendo o Brasil. Gastos excessivos, mano, é o Brasil. E questões de abastecimento. Então não tinha alimento, não tinha matéria-prima, não tinha o suficiente para a sociedade sobreviver,
Não é viver, é sobreviver, é se manter vivo, né? Não tinha o suficiente para a sociedade continuar viva. A situação foi agravada pelos diversos conflitos em que o país se envolveu. Então, a França, para melhorar ainda mais a situação, se envolveu na Guerra dos Sete Anos com a Inglaterra, na Guerra de Independência das 13 colônias britânicas, inclusive é, a França ajuda os Estados Unidos a conseguir a sua independência, né? E tudo isso vai levar a França a adquirir isso daqui, ó, dívidas, dívidas e dívidas. Eles vão ficar falidos, sem dinheiro para nada necessário. E o dinheiro que entrava, adivinha para quem ia? Para o primeiro e segundo estado, nobreza e clero. Nananana. E para melhorar ainda mais a situação da França, ocorreu uma crise climática que destruiu as plantações e fez o povo passar ainda mais fome do que já era previsto. O preço de alimentos e alguns tipos de matérias-primas básicas necessárias subiu muito, inflacionou, e a população pobre passou fome. Agora conta uma novidade, tá? Igualzinho o Brasil. O clero e a nobreza, assim como em outras monarquias absolutistas, levavam uma vida de privilégio e riqueza. Ah, novidade, que era financiada em grande parte pelos impostos pagos pelo terceiro estado. Então veja que tudo aquilo que o clero e a nobreza tinham veio do terceiro estado, veio daqui, terceiro estado, né? E aí a imensa desigualdade entre a vida na corte e a do francês comum, ou seja, da pessoa normal, meros mortais, aumentava o descontentamento da população, que em algum momento deixaria essa fagulha explodir. Estados Gerais e Assembleia Nacional Constituinte. Com o objetivo de sanar a crise orçamentária, ou seja, resolver os problemas financeiros da França, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais, da qual participavam deputados dos três estados. Então, a Assembleia dos Estados Gerais, você tinha deputados do primeiro, segundo e terceiro estado. Todavia, tinha um problema. O voto não era por pessoa, tipo, eu voto nisso. O voto era por estado. Então, no final, poderiam haver três votos. Como a nobreza e o clero estavam sempre juntos nos benefícios, eles sempre votavam a favor um do outro. Desse modo, deixando o terceiro estado sempre na merda, sempre fudido. O terceiro estado é representado principalmente pela burguesia, podemos dizer ali a média e a alta burguesia, que eram aqueles ricos que sabiam ler, escrever e dialogar com uma boa qualidade, não serem passados para trás, eram quem geralmente estava envolvido ali como deputado, né? Eles exigiram maior número de representantes para ter direito a mais votos e que os votos fossem contados por pessoa, não por estado, né? Desse modo, sendo contado por pessoa, ficaria mais equilibrado. Afinal, você teria o primeiro e segundo estado juntos contra o terceiro estado. Mas o terceiro estado teria pessoas o suficiente para combater com o primeiro e segundo, né? Os caras estavam tentando usar a matemática, né? Felizmente, eles ampliaram o número de deputados. Mas, para desgraça deles, o que eles precisavam principalmente, que era o voto por cabeça, não foi mantido. O voto continuou sendo por estado. E assim o primeiro e segundo estado se mantinham assim, ó. Primeiro e segundo estado estavam assim, ó. Só no love. Enfim. Hum...
Os representantes do terceiro estado então se retiraram do Palácio de Versalhes, quando viram que eles não seriam ouvidos, mesmo tendo mais representantes. O fato de o voto ser por estado e não por cabeça não mudou nada para eles. Então eles saíram do Palácio de Versalhes e foram a uma quadra de pela, ou uma quadra de tênis, que seria hoje em dia, né? Nisso, todos os representantes do terceiro estado fizeram um juramento, declarando-se que eles não descansariam e que lutariam todos juntos até o país obter uma nova constituição. Oh my god! E aí, com medo dessa força revolucionária, o rei ordenou que os outros estados se juntassem a essa assembleia também, para o rei tentar armar um movimento para acabar com essa assembleia. Afinal, se a assembleia acabasse antes do acordo ser realizado, o pessoal não estaria unido em prol desse objetivo. Mas a população descobriu essa tentativa de golpe do rei e aí se revoltou ainda mais. Com isso, em Paris ocorreram diversos conflitos dentro da cidade, em todas as regiões. Ficaram conhecidos como Jornadas de Julho, que foram esses diversos conflitos dentro de Paris. O episódio mais simbólico, com certeza, foi a queda da Bastilha. Bastilha era uma fortaleza construída ali durante o período medieval, que estava sendo usada ali como uma prisão política para os revolucionários e arsenal, ou seja, guarda-arma. Basicamente representava o poder do rei, o autoritarismo, o absolutismo monárquico. Nisso, os revoltosos invadiram a Bastilha, soltaram os prisioneiros políticos, pegaram as armas e lutaram, tomando assim e derrubando a Bastilha. Essa revolta na cidade de Paris vai inspirar outros movimentos e vai se espalhar por todo o país, chegando inclusive em áreas rurais. Áreas rurais em que os camponeses começaram a saquear, destruir e matar nobres. Nisso, os nobres e donos de grandes terras que sobraram fugiram de Paris. Com essa fuga deles, os cidadãos conseguiram tomar as terras para si. Esse período aí ficou conhecido como Grande Medo, pois o modo de se lembrar ficou conhecido como Grande Medo, pois os nobres e donos de terra ficaram com grande medo do povo rural que estava metendo pau. Então, os nobres com grande medo dos Rosseiro. Iha! Para acalmar os ânimos, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou o fim de diversos privilégios da nobreza. Então, foi uma tentativa de deixar a população mais. Tá. Camponês enfraqueceu a estrutura do feudalismo e do absolutismo monárquico. Tá, isso daí a gente já sabe, né? A Revolução enfraqueceu e tudo. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Constituição. Oh my God. Bem, depois de um tempo, os deputados da Assembleia Nacional Constituinte decidiram escrever um preâmbulo. O que é um preâmbulo? É uma espécie de. Como eu posso explicar isso? É o primeiro texto que vai dar origem a um documento. É como se você estivesse fazendo o rascunho de um documento. É o início, as primeiras linhas que iriam definir toda a Constituição francesa, com base nos lemas de liberdade, igualdade, fraternidade. Liberté, égalité, fraternité. Com isso, eles começaram a elaborar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que se inspirou nas ideias iluministas que estavam rodando por todo o país. Nesse documento iria se afirmar que todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Ou seja, no momento que você nasceu,
perante a lei, os seus direitos e deveres, a sua liberdade estão garantidos. E se isso for quebrado, alguém vai ser culpado, alguém vai ser punido, né? Alguém vai ser preso, ou no caso da época, guilhotinado. Olha só que legal. Caraca, deve ser muito foda ver alguém sendo guilhotinado, né? Pensa. Shuim. Enfim. Nananana. Aí, direitos fundamentais do cidadão: liberdade, segurança e resistência à opressão. A defesa da igualdade dos direitos fundamentais enfraquecia os privilégios de nascimento, servindo de base para o conceito moderno de cidadania. Então, com essa Constituição, o cara que antes, tipo, era nobre, teria um filho que também nasceria nobre, receberia dinheiro de graça do governo e tudo mais, agora não teria mais esses benefícios só porque nasceu filho de nobre. A partir desse momento, a sociedade se encontrava um pouco melhor. A Constituição terminou de ser feita em 1791, estabeleceu que o poder agora não estava só na mão do rei. O Estado seria organizado em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Alright. Além disso, os representantes e os governantes passariam a ser escolhidos por meio de eleições. Então, o povo, entre aspas, o cidadão, poderia votar e escolher o seu representante. Todavia, o voto era censitário e masculino. Então, só homens que recebessem uma determinada quantidade de renda poderiam votar. Em resumo, homem rico, que era o equivalente a uma pequena parte da população, menos de 10% da população se encaixava no que seria o cidadão, né? No que seria aquele que pode votar. Assim como nas demais sociedades escravistas modernas, o processo da conquista de direitos pelos negros foi muito difícil. E aí aqui vai falar um pouquinho dos negros e das mulheres que lutaram por isso, né? Aqui tá falando basicamente que a Assembleia Constituinte tinha o objetivo de fazer os negros se juntarem ao exército, às tropas francesas, para lutarem contra revolucionários e a invasão de outros países. Os deputados também foram obrigados a declarar a abolição da escravatura, o fim da escravidão, a abolição da escravidão, como quiser chamar. A Constituição também não permitia que as mulheres tivessem direito e fez provavelmente uma das coisas mais importantes até hoje. Separou o Estado e a Igreja. Então, assim, com essa separação entre Estado e Igreja, você poderia ter a crença que você quisesse e o Estado não estaria mais limitado aos princípios da Igreja. O Estado agora ele é laico. E vai se manter assim até hoje, né? Pelo menos na maioria dos países. 2 páginas, está acabando. E aí depois tem um outro slide. Contra-revolução. A princípio, Luís XVI tentou adiar a assinatura da Constituição. Então, o rei tinha que assinar a Constituição para ela começar a valer. A população, então, foi até o palácio e obrigou o cara. E aí, João, tu volta para Paris e assina essa bomba? Ou a gente mete bomba em tu? Com um convite carismático desses, obviamente o rei foi lá para Paris assinar o documento. Mas ele não queria isso. Então ele articulou, ele bolou um plano, um movimento contra-revolucionário. Ele tentou fugir para se juntar a outros monarcas, a outros reis da Europa, mas não conseguiu. Antes mesmo que ele conseguisse escapar, o pessoal, a população, já pegou o rei e o impediu de fugir. De todo modo, mesmo com a tentativa falha de escape do rei, o país foi invadido pelos austríacos e pelos prussianos.
Ah, nananã, nananã. E aí entra um ponto bem interessante. Os revolucionários formaram a Comuna Insurrecional de Paris. Basicamente, o governo provisório que tinha sido montado formou uma tropa para combater essa invasão. Os franceses conseguiram conter isso graças à Comuna Insurrecional de Paris, esse exército provisório, e comemoraram gritando: Viva a França! Óbvio que em francês, né? E assim eles começaram a ter um novo sentimento de que agora eles não viviam mais, não trabalhavam, não lutavam mais para um homem, para o rei, mas sim para a sua pátria, para a sua nação. Caraca, que romântico, né? Lutar não porque você é obrigado, mas porque você ama algo. Nossa, que lindo. Se dependesse de mim, eu lutava para não ter que estudar nessa bosta de colégio. Nananã. Os revolucionários prenderam o rei, acusando-o de traição. Proclamaram a República e dissolveram a Assembleia Constituinte para criar a Convenção Nacional. E agora a gente entra na Convenção Nacional e no período do terror. Oh my god! Além de acabar com a monarquia, eles criaram um calendário novo, não baseado em Cristo, não baseado em AC, DC, 12 meses e pá, mas um calendário baseado na Revolução, na instauração, no início da República Francesa. Na convenção, a maioria dos deputados, aqui na Convenção Nacional, se dividiu entre três partidos: girondinos, que eram a alta e a média burguesia, com alguns nobres liberais. Como que eu lembro de girondinos? Particularmente, eu adotei o conceito que os girondinos, eles giram. Por que que os girondinos giram? Porque a alta e a média burguesia vai estar se importando com o lucro, com o din-din que está entrando no bolso. Então, se eles tiver que se virar e ir contra tudo que eles acreditavam para conseguir o lucro, eles vão fazer isso. Não duvide nem por um momento que eles trairiam todos os jacobinos, o Pântano e todos os outros partidários e a própria população só para lucrar. Por isso, girondinos giram. Eles giram para o lado mais lucrativo. Jacobinos eram os radicais, em geral eram os sans-culottes e a baixa burguesia, que defendiam a igualdade perante a lei. Eles queriam basicamente o pessoal, tipo assim, todo mundo igual, todo mundo tendo os mesmos direitos e deveres. E o Partido do Pântano é formado por deputados que oscilavam no apoio aos dois outros grupos. É o centrão, né? Tanto que a gente nem vai falar muito deles, porque eles vão estar sempre trocando pro lado vencedor. Ah. Os revoltosos exigiam um controle dos preços, então os revoltosos queriam preços mais baixos, acessíveis para toda a população para que ninguém voltasse a morrer de fome. Recrutamento geral da população para o exército, então todo mundo fosse recrutado para o exército para lutar na guerra, para defender a pátria que ainda estava sendo invadida ali pela, pela Inglaterra, pelos austríacos, pelos prussianos e tudo mais. O fim de qualquer lembrança, qualquer pedacinho que sobrou do feudalismo, qualquer tradição feudal que tivesse sobrado deveria acabar, e outras reivindicações, né? Entre elas, a distribuição gratuita das terras das grandes propriedades. Então, tipo assim, se você tinha uma propriedade muito grande de um nobre, os jacobinos defendiam que você deveria repartir essa terra em porções e distribuí-la com não de graça, mas não, nesse momento aqui é de graça, é porque mais pra frente vai ter um negócio que vai falar sobre pequenas parcelas. Nesse momento eles sugeriram a distribuição dessas terras de graça para o povo, né, pro pessoal que tipo assim tá ali trabalhando na real. Mais pra frente, foi porque eu confundi,
eles vão fazer um sistema similar, eles vão realmente distribuir as terras, só que com parcelas, né, din-din, que deveriam ser pagos, mas em um valor simbólico, né? Ah, e tudo isso que os jacobinos propunham amedrontava os girondinos, que ficavam com medo de perder todo o território, todas as riquezas, tudo que eles tinham ali de lucro, né? Porque a maioria dos girondinos eram ricos, burgueses e proprietários de terra. Ou nobres, né? Nobres liberais. Ah, mas o nobre era liberal, né? Ah, o fato dele ser liberal não impede ele de ter um cagaço e de perder tudo que ele tem. Se ele tiver que mudar de lado para proteger o lucro dele, ele vai mudar de lado. Acredite, se você tivesse muitas terras e fosse rico nesse período, você também tentaria proteger disso ao máximo, mesmo que significasse trair todo mundo. Girondinos adotaram uma postura conservadora para lidar com os conflitos internos. Então, dentro da França, eles tentaram ser mais conservadores, manter aquilo que já estava sendo feito com leves mudanças, só necessário. Já nos conflitos externos, eles decidiram avançar sobre os inimigos, atacar quem estava invadindo a França. E isso fez com que o exército francês ficasse enfraquecido. Afinal, o pessoal tinha acabado de sair de uma revolução e não estava mais com o humor de antes, não estava com essa capacidade para lutar com o gás, não estava com capacidade para lutar sem medo. Então eles acabaram tendo uma derrota meio feia, né? Como consequência dessa derrota, o preço das coisas aumentou de novo. A França novamente estava com problemas financeiros. Assim como a perda de vários territórios para os países inimigos e contra-revolucionários. Então, além de ficar ainda mais em dívidas, o pessoal perdeu o território, tanto ali para a Inglaterra quanto para os contra-revolucionários. Em 93, o rei Luís XVI foi julgado e finalmente condenado à morte pela Convenção Nacional. Finalmente, né? Isso contribuiu para a queda dos girondinos, que de certo modo apoiavam e eram apoiados pelo rei, pela nobreza, afinal tinham nobres no meio ali dos girondinos, afinal eles eram ricos. Isso despertou a reação de outras monarquias e causou diversas instabilidades internas, afinal reinos vizinhos agora estavam tentando atacar a França, que é a França. Então os reinos vizinhos aqui, tinha um mapa mais ou menos alguma coisa mais ou menos assim, né? Tipo, Itália, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica e tal, Espanha, né? E os países vizinhos tentaram atacar. E aqui a França, né? O Reino Unido estaria mais ou menos por aqui, também estaria voltando a invadir a França, né? Todo esse rolê geográfico, invasão, tal, pá. Aham. Não, despertou a reação de instabilidade. Para conter as ameaças, a revolução se radicalizou. Então eles começaram a matar muito mais gente. Girondinos foram expulsos da convenção e os jacobinos assumiram o poder sob a direção de Robespierre. Então, a partir de agora, sangue será derramado. Não é sangue, suor e lágrimas, é sangue, sangue e sangue. Eles estabeleceram uma economia de guerra, eles estavam tentando focar o máximo possível na guerra para proteger a pátria e não perder a França, que eles tanto lutaram. Mobilizaram recursos de toda a nação, recrutaram pessoas de todos os cantos do país, aboliram as distinções entre soldados e civis no exterior, para que se você invadisse um lugar você matasse todo mundo. E também organizaram diversos comitês para lidar com a crise interna. Então o objetivo era resistir à invasão, recuperar território e lidar com a crise interna que estava acontecendo. Tentava se focar na invasão. E aqui fala, tipo assim, de alguns dos
alguns dos órgãos, podemos dizer assim, se fosse hoje em dia seriam órgãos, responsáveis aí por todo esse processo aqui, né? A gente tem entre eles aí Comitê de Segurança Nacional, Comitê de Salvação Pública e Tribunal Revolucionário. Última página. E aí a gente vai pro slide. Amém. As prisões e execuções aumentaram muito durante esse período, porque diversas pessoas foram acusadas de trair o movimento, né? E aí se iniciou o período do terror. Período do terror porque as pessoas tinham medo de serem julgadas como contra-revolucionários e morrerem, né? Cerca de 17 mil pessoas foram executadas na guilhotina durante esse período. Para um fim de critério matemático, entenda isso como se a cada 1 hora uma pessoa perdesse a cabeça na guilhotina, né? É como se a cada hora uma pessoa morresse devido aí ao período do terror, né? Cara, complicado. O Comitê de Salvação Pública executou o advogado George Jacques Danton e outros jacobinos que se opõem à violência da Revolução. Então, aí eles puniram os jacobinos que se opõem à Revolução. Robespierre, que dirigiu o Comitê de Salvação Pública, tornou-se o governante e um ditador. O cara tornou-se aquilo que ele mais odiava. Como eu odeio multibilionários. No plano interno, ou seja, dentro ali do país, dentro da política, os jacobinos confiscaram as propriedades dos nobres que fugiram, vendendo-as em troca de pagamentos facilitados aos camponeses. É aqui o negócio que eu tinha confundido aqui. Os jacobinos pegaram a terra dos nobres ricos e vendeu elas em troca de parcelas, pagamentos facilitados aos camponeses. Um valor simbólico para não dizer que estavam doando as terras e arrecadar alguns fundos, né? Acabaram com os últimos vestígios do feudalismo, fizeram reformas educacionais, adotaram outras medidas para estabilizar a sociedade e afastar ameaças externas. Os caras fizeram coisa pra caralho. Temendo a violência dos jacobinos, os girondinos articularam um movimento, que ficou conhecido como Golpe de 9 do Termidor, 27 de julho no calendário gregoriano, que é o calendário que eles bolaram lá. A execução de Robespierre aconteceu um dia depois, então 28 de julho, né? De volta ao poder, os girondinos revogaram diversas leis dos jacobinos. Então, algumas leis que os jacobinos fizeram foram cortadas, favorecendo a burguesia e permitindo o aumento do preço de diversos artigos. Ou seja, deixando a população novamente infeliz. Cara, deixa a comida dos caras no mesmo preço, porra. A inflação e a pobreza voltaram e uma nova crítica é foda, né? Uma nova crise assolou os franceses. Porra, os caras não podem comer em paz. Tá parecendo o Brasil. A população mais pobre se revoltou novamente, mas sem uma liderança. Então, uma revolta foi facilmente controlada. Ainda em 1795, uma nova tentativa de restauração da monarquia francesa foi detida, foi impedida por Napoleão Bonaparte. Mano, os caras tá revolucionário. Diretório, fim da revolução. Não se preocupe, estamos chegando no final, eu espero, né? Tá dando tipo 50 minutos aqui, né? Fazer o quê? Uma nova Constituição francesa foi elaborada, demonstrando a força conquistada pela burguesia. Ela restringiu o direito ao voto aos cidadãos proprietários, ou seja, homens que tivessem terras, homens ricos, né? Determinava que o governo seria conduzido por 5 diretores, ou seja, 5 governantes, razão pela qual o período ficou conhecido como diretório. Diretores, 5 diretores. Oh my god. O diretório foi marcado por tentativas de controlar os partidários da monarquia e pela repressão às manifestações jacobinas.
Para manter a ordem e se proteger das investidas externas, o país ficou cada vez mais dependente do exército. Então o país estava investindo muito no exército. Afinal, eles tinham que garantir que né, não ia ser invadido. Nesse contexto, Napoleão Bonaparte ficou passou a ser considerado uma solução para conduzir a França à estabilidade. Ficou conhecido como um grande general, o cara que carregou a França nas costas. Foi apoiado pela burguesia e por membros do diretório. Articulou um golpe e tomou o poder. Evento que ficou conhecido como Golpe do 18 de Brumário. Brumário se refere ali ao segundo mês do calendário revolucionário. Céus! Aí você me pergunta, pô, mas você chegou só até a página 185, não tem a 186? Bem, a Sheila disse que não vai cair a 186, então eu fico feliz. Mas não acabou não, perdão, enganei-me. Infelizmente, temos isso daqui. Mas relaxa, isso daqui é rápido. A divisão da sociedade. Para nossa alegria, é rapidinho. A sociedade estava dividida em primeiro estado, que era o clero, sendo dividido em alto clero, com bispos e ábades, que eram aqueles religiosos que vinham de famílias nobres. Então, o cara é nobre e religioso. Tem cara religioso. E o baixo clero, que eram os sacerdotes comuns, né? Os caras que, tipo assim, eles estavam lá fazendo a função deles. Eles não eram, tipo, em geral, corruptos ou queriam algo grandioso ou muito beneficiado pelas leis. As leis beneficiavam o alto clero. O baixo clero era o cara que estava lá no meio de uma vila, no meio do nada, tipo, rezando com o pessoal daquela vila pedindo pra crise acabar. Segundo estado, a gente tem a nobreza. A nobreza cortesã, nobreza da corte, as pessoas que viviam em torno do rei. Nobreza provincial, aqueles que viviam nas províncias. E nobreza de toga, burgueses ricos que compravam títulos de nobreza. Então o cara é rico, compra o título, sei lá, de barão, conde, visconde, ou sei lá o que, né? Então é a nobreza cortesã, provincial e de toga. Terceiro estado era dividido em camponeses, sans-culottes, pequena burguesia, média burguesia e alta burguesia, né? Três burguesias, sans-culottes e camponeses. Nobreza cortesã, nobreza provincial, nobreza de toga, alto clero e baixo clero. Agora sim nós terminamos. Aqui vocês têm um resumo dela, que tipo, em resumo, olha só que legal. Em resumo, o resumo fala tudo que a gente falou, né? Só que resumido. Eu tenho um probleminha. Ai, chega, eu preciso descansar. Pessoal, 54 minutos, né, praticamente. Enfim. Vou nessa. Falou, valeu.